Eu sou paulista, nasci em janeiro de 1937, de uma família de agricultores, fazendeiros, cafeicultores. Vivi até os 6 anos na propriedade rural, onde eu me alfabetizei. Lá tinha curso de alfabetização para os empregados e eu também, até com 6 anos, alfabetizei. Bem, com 6 anos, quando tinha 6 anos, mudamos para São Paulo, capital. E aí eu fiz o curso primário no Grupo Escolar Rodrigues Alves e o ginásio, o colégio naquele tempo tinha o primário, o ginasial e o colegial. Então, o primário eu fiz no Grupo Escolar Rodrigues Alves, o ginasial e o colegial eu fiz no Colégio Arquidiocesano de São Paulo. Bem, eu cresci, então, e alcancei a maioridade no início de 1955, quando fiz, nesse ano, não é, o primeiro vestibular para a engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Era muito puxado o vestibular da Poli, não passei. Mas a gente brincava, inclusive, nesses casos, eu brincava muito, que eu não me tornei um ex-futuro politécnico. Por que a gente brincava desse jeito? Porque o vestibular da Poli era bem difícil e era realizado num determinado momento, no mês de janeiro dos anos. E o do Mackenzie, da Universidade Mackenzie, era feito logo em seguida. Então, quem tomava pau no vestibular da Poli se matriculava e entrava no vestibular do, do Mackenzie. Então, a gente chamava essas pessoas, esses colegas, de ex-futuro politécnico, porque não entraram na Poli, mas são estudantes de engenharia. Eu escolhi engenharia porque o meu irmão era mais velho do que eu, ele era 8 anos mais velho do que eu, 7 anos mais velho do que eu. De forma que quando eu terminei o meu colegial, ele já estava no curso de engenharia. Eu fiz o meu curso de engenharia em 6 anos, porque eu tomei pau, né, no primeiro vestibular. Ele não tomou pau no vestibular, mas tomou pau em mais de um ano depois da sua formatura. Mas ele foi muito influenciado por ele. Ele se formou engenheiro civil, trabalhou em infraestrutura. Ele foi diretor de um órgão que não existe mais, que era da questão da navegação, né? Bom, eu estudei engenharia de Minas. Na realidade, eu constituí a primeira turma de engenharia de Minas da Escola Politécnica de São Paulo. Por quê? Porque até então, a escola de São Paulo tinha engenharia de Minas e metalurgia, né? E, num certo momento, enfim, no ano anterior à minha entrada, ela criou o curso de engenharia metalúrgica e o curso de engenharia de Minas. Eu entrei no curso de engenharia de Minas. Me formei em 1960. Então, no ano seguinte, eu constituí família, me casei com a Sueli Ascar, que é minha companheira até hoje. Tivemos filhas e filhos, e netos e netas. E estamos esperando os bisnetos agora, porque precisa ter bisneto depois de uma certa idade. Bem, como estudante de engenharia de Minas, nas férias do terceiro para o quarto ano, eu consegui um estágio na Petrobras. Isso em 1958. Portanto, no início ainda da Petrobras. Realizei esse estágio
na bacia sedimentar do Paraná, que a Petrobras estava já ali na bacia sedimentar do Paraná. E pensando bem, eu refletindo agora, inclusive me preparando para esse debate, eu tenho certeza que esse estágio na Petrobras, né, essa atividade no estágio, gerou a minha posição pessoal de respeito à Petrobras e de compreensão da grande importância que a Petrobras tem para o Brasil soberano, né. Eu ingressei no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, naquela época, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na carreira de engenheiro, por um concurso público que eu realizei em 1963. Fui aprovado, os resultados foram divulgados em meados de 1964 e fomos nomeados, e eu tomei posse no início de julho de 64. Uma coisa que sempre eu guardei e vou registrar agora é que eu fiz o concurso antes do golpe de 64 e fui nomeado depois do golpe de 64. Isso indica que foi tudo muito bem conduzido, né? Não houve nenhuma perseguição, porque eu fui aprovado antes do golpe e seria perseguido depois do golpe. Não aconteceu isso. Pois bem, os resultados foram divulgados em meados de 64. Fomos nomeados, eu tomei posse no início de julho de 64. Essa entrada no BNDES motivou ou requereu, digamos assim, embora que o BNDES tivesse um escritório em São Paulo, era um escritório mais de representação, mas não tinha atividade praticamente, né? E então fui aprovado e tive que mudar para o Rio de Janeiro. Eu já tinha 2 filhas, né? Uma ainda tinha meses, não tinha anos. E a mudança para o Rio de Janeiro foi uma mudança bastante, digamos assim, difícil, porque enfrentar uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma cultura diferente, que tem costumes muito diferenciados. Mas isso aconteceu e a nossa vinda para cá abriu algumas oportunidades muito boas para mim, por exemplo. Embora, além de trabalhar no BNDES, eu consegui fazer um curso de engenharia econômica na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Me formei e fiz esse curso no ano seguinte à minha entrada no BNDES, em 1965. E posteriormente, também depois, 2 anos depois ou 3 anos depois, eu fiz o mestrado na COP, da UFRJ. Eu conquistei os créditos para fazer o mestrado e obter o título de mestre na COP, mas não fiz tese. Na época não tive tempo, tinha muito trabalho, etc. Só fiz os créditos, não fiz tese. Não sou mestre em ciência pela COP. Mas foi importante porque eu comecei a me, como é que se diz assim, comecei a profissionalmente me ambientar no Rio de Janeiro e tirar partido dos benefícios de morar no Rio de Janeiro, que são muitos, né? Muito bem. Voltando então ao BNDES, quando eu tinha acabado de entrar, eu trabalhei no BNDES em todas as funções, né, da carreira técnica, gerencial, executiva, né? Atuei em setores
da indústria pesada, especialmente siderurgia. Atuei também em infraestrutura, que efetivamente, né, eh, e o banco me proporcionou a possibilidade de, primeiro, representá-lo, né, nos conselhos de administração, de que ele participava e tinha o controle acionário, e da própria diretoria, né, de empresas que ele tinha o controle acionário. Nesse caso, eu fui diretor da Companhia Siderúrgica Paulista, em São Paulo, né, e fui também diretor da Caraíba Metais, na Bahia. Essas empresas eram no governo brasileiro e foram muito importantes também para a formação como engenheiro, né? Especialmente a Caraíba. A Cosipa estava no final de instalação das suas atividades, o projeto já estava feito, etc. Mas na Caraíba Metais não foi assim. A Caraíba Metais era uma empresa que passou a explorar o minério de cobre que tinha no interior da Bahia. Então, começamos do zero na Caraíba Metais. Foi muito importante isso. Mas, no BNDES, que era muito rico em oportunidades e em atividades, eu também participei de diversas missões no exterior em negociações de projetos específicos, né? E isso junto, né, a projetos governamentais, junto ao Banco Mundial e ao BID, que iriam ser parceiros nossos do BNDES, ou o inverso, BNDES parceiro deles, na construção de alguns projetos aqui no Brasil. E também participei de parceria com financiadores bilaterais externos. Aí, além do Banco Mundial e do BID, tivemos esses financiadores externos nos Estados Unidos, França, Polônia, Alemanha, Itália, Inglaterra, até Japão, se eu bem me lembro. E eu fiz viagens nessa oportunidade para tratar desses projetos junto com o governo brasileiro, né, com representantes do governo. Eu era representante do grande Banco de Desenvolvimento Brasileiro. Isso foi muito importante para a minha vida. Aí, não só como engenheiro, mas como cidadão. Eu conheci, eu diria que o mundo ocidental, a África, eu não conheci como conheci o mundo ocidental, nem a Ásia. Mas o mundo ocidental eu conheci muito bem, né? E atuei nele. E aprendi muita coisa também, né? Porque a gente aprende muita coisa nessa atividade. Quando me aposentei no BNDES, eu era viciado em trabalho, né? O pessoal brincava comigo que eu ia ficar doente se não trabalhasse. Aí criei uma empresa com um outro sócio que também era engenheiro e tinha sido, inclusive, candidato a presidente aí no Clube de Engenharia, que perdeu a eleição. Era o Ricardo Rebouças de Andrade. Constituí com ele, nós éramos 2 sócios, a empresa Desenvolvimento, Consultoria e Planejamento Limitado, onde eu trabalhei até 2003. O Ricardo, perdemos ele no final dos anos 90. A filha dele passou a participar durante um certo período. Depois, eu acabei comprando a parte dela e ficamos uma empresa limitada, mas com colegas. Eu era um dos titulares da empresa, mas eram outros
funcionários do BNDES que, junto comigo, substituíram o Ricardo. É interessante notar que nessa atividade da desenvolvimento, consultoria e planejamento, eu também viajei para o exterior, viajei aí no Canadá e na Holanda, né, trabalhando em projetos. Eu pessoalmente participei de serviços para a Prefeitura do Rio de Janeiro no gabinete do prefeito Saturnino Braga. Eu trabalhei no gabinete do Saturnino em 87, 88. E trabalhei também para o estado do Rio de Janeiro, como conselheiro fiscal da cidade, aí bem depois, já em 2002. A minha relação com a COP, da UFRJ, foi uma relação muito estreita desde aquele tempo no início, ainda nos anos 60, né, que eu conquistei os títulos para conquistar, para obter o grau de mestre, mas não fiz tese, como disse. Eu convivi muito e conheci a COP e especialmente o professor Luiz Pinguelli Rosa. E tive com ele uma intensa e longo tempo de convergência com ele, de trabalho realizado com ele. Eu destaco dois que foram muito importantes. O primeiro foi no final dos anos 90, quando nós fizemos, nós que eu digo, o Brasil fez a primeira privatização de uma empresa estatal, que foi a Companhia Vale do Rio Doce. Foi uma dificuldade danada, porque até então o governo neoliberal do Fernando Henrique não tinha tocado, no primeiro mandato dele, não tinha tocado na questão das empresas estatais. Mas no segundo mandato, ele começou a privatizar, e a Vale foi a primeira. Pois bem, isso motivou a criação na Câmara Federal da comissão externa para fazer um relatório contra essa privatização. E esse relatório foi feito na COP, e eu participei intensamente dele. Esse relatório chamava-se Um País em Leilão, a privatização da Vale do Rio Doce. Esse relatório, como eu disse, foi feito lá na COP, a pedido da Câmara Federal. A COP fez isso criando um grupo de apoio técnico, do qual eu fui uma das lideranças desse grupo. Uma segunda oportunidade, que eu vou relatar também, que foi muito importante, desse apoio prestado, além desse apoio prestado em 2002, na privatização da Vale, que foi no final dos anos 90, em 2002, a COP e o Pinguelli, e aí eu participei novamente, convidado pelo Pinguelli, da preparação do programa de governo para o setor elétrico do primeiro governo Lula, né? Nós íamos praticamente toda semana para o Instituto da Cidadania, lá em São Paulo, que era do PT, do Partido dos Trabalhadores, e fazíamos reuniões lá discutindo o programa energético brasileiro para o governo Lula. Esse foi um outro período de extrema fecundidade do trabalho. O Pinguelli costumava dizer no final do trabalho que nós tivemos no grupo que estudamos esse projeto do setor elétrico, tinham 11 participantes, eu era um deles. E
Desses 11, 9 foram ocupar cargos do governo federal. Então vocês já imaginam que comigo não aconteceu diferente. Em, em 2003 acontece uma outra fase da minha vida. Fui para Brasília trabalhar em 2003, no primeiro governo do presidente Lula. Fui ser secretário, deixa eu ver o nome inteirinho dele, secretário nacional titular da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E essa posição era uma posição muito importante, porque eu era subordinado diretamente ao ministro. Ele tinha 4 secretários, eu era um deles. E eu era o secretário de Planejamento e Orçamento e Gestão. Os eram os outros. E como secretário, eu coordenei a elaboração do Plano Plurianual de Investimentos do período de 2004 a 2007. Essa é uma coisa importante também destacar, que é o seguinte: a Constituição de 88 definiu que o Ministério do Planejamento deveria fazer planos de governo de 4 anos, mas não para aquela gestão. Quer dizer, a gestão do Lula, que foi de 2003 a 2006, deveria fazer o plano de financiamento, elaborar o plano plurianual, PPA, não de 2003 a 2006, mas de 2004 a 2007. Quer dizer, os 4 anos do plano PPA não coincidiam com os 4 anos do governo que estava em exercício. Isso era muito importante, porque o governo chegava, ganhava o governo, e já tinha o primeiro ano um plano de trabalho, que era o PPA, que tinha sido aprovado na gestão anterior. O PPA era aprovado pela União, pelo Senado e pela Câmara de Deputados, Câmara Federal. A gente preparava isso em agosto e mandava para o Senado, ele chamava a Câmara Federal e até dezembro eles tinham que aprovar o plano plurianual. E o último período do plano plurianual era do outro governo, não era do governo que estava em vigor. Essa característica, do planejamento no Brasil, foi muito bem no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma. Hoje não tenho mais notícia, eu acho que não fizeram mais. O Temer não fez, e muito menos o Bolsonaro. Eu pelo menos não tive notícia, eu posso estar enganado, mas acho que não fizeram mais. E por isso que agora, por exemplo, Lula entra, não tem plano de trabalho. Graças a Deus. É bom que se diga isso. Muito bem. Quando voltei de 2006 a 2010, eu fui diretor superintendente da FAPES. O que é a FAPES? A FAPES é o Fundo de Pensão dos Funcionários do BNDES, Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES. Eu fui diretor superintendente e a FAPES tinha uma reserva bastante significativa porque ela era um fundo de pensão dos funcionários do BNDES. E essa reserva econômico-financeira é bastante significativa. E nós conseguimos, nesse período de 2006 a 2010, gerir a FAPES. Eu fui diretor superintendente com mais 4 diretores, financeiro, não me lembro mais dos outros, mas conseguimos gerenciar
conduzir a FAP de uma maneira bastante expressiva. Esse volume de recursos econômicos e financeiros que ele tinha foi preservado. Principalmente, nós atravessamos a crise financeira de 2009, que atingiu o mundo inteiro, especialmente os próprios Estados Unidos. E nós conseguimos vencer isso. Também atuei, isso ainda desde muito tempo antes, nos tempos vagos, como apoio a organizações não governamentais, em especial a uma organização que se chamava Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Essa ONG foi constituída pelo Betinho logo que ele voltou do exílio, e eu conhecia, fiz contatos com ele e trabalhamos juntos. Eu trabalhei com o Betinho desde que ele voltou do exílio até quando ele faleceu nos anos 90. Claro que trabalhava nos sábados e domingos, né, e de noite. E depois que ele faleceu, eu presidi o IBASE até 2014. Né? E uma última coisa que eu não posso também deixar de falar é que agora, no final de 2021, já em plena pandemia, eu fui agraciado com o diploma do mérito dado pelo CREA. Né? Foi uma indicação do próprio clube, do meu nome, e eu fui agraciado com isso e fiquei muito honrado com isso. Primeira coisa, a nossa entidade, o Clube de Engenharia, eu entrei no dia 6 de dezembro de 1965. Meu número de matrícula, como sócio efetivo, é 8.782, 7.800, né? Agora, me preparando para esse nosso depoimento, eu procurei saber que número é que está o sócio do clube que entra como efetivo agora. E me informaram, acho que a própria Ana Lúcia, falei com alguém aí, não sei, eu falei com a Ana Lúcia, eu acho. Está em torno de 40 mil. E é claro que tem muito mais engenheiro agora, etc. Mas eu sou muito antigo no engenheiro. Graças a Deus estou vivo ainda, o que é muito bom. Muito bem. Fui membro do conselho diretor nas gestões do presidente Plênio Cantanhede, que foi de 1979 a 82. Depois do conselho, também do conselho diretor, nas gestões do Agostinho Guerreiro, 97 a 2000, do Renato Almeida, que emendou com o Guerreiro, de 2000 a 2003. Depois fui do conselho diretor do presidente Francis, de uma das gestões dele. Eu fui em 2011 a 2014. E fui também da última gestão do presidente Pedro Celestino, 2015 a 2021. Aí foram 2 mandatos seguidos. Também destaco que nesse período, eu fui, esses 6 anos do Pedro, eu fui primeiro vice-presidente do clube. Eu não posso deixar de registrar que o Clube de Engenharia tem uma tradição centenária de acompanhamento da vida nacional nesses 143 anos, 143, 142 anos, 143 eu acho, esse ano ela completa 143 anos de existência. Ele tem contribuído muitíssimo para resolver
adequadamente graves questões nacionais. Essa é a tradição do curso de engenharia. Cuidar de problemas nacionais, né? Atualmente, né, nos últimos anos, nós sofremos uma crise profunda com ameaças à democracia, no Estado Democrático de Direito. O flagelo da fome voltou, o desemprego e o retrocesso decorrentes de uma gestão econômica liberal antiquada afetaram perversamente o nosso desenvolvimento soberano e socialmente inclusivo. Como palavra final, eu diria que o curso de engenharia precisa continuar acompanhando. É necessário que o curso de engenharia continue a manter esta visão das questões nacionais, que é a sua tradição e que é muito importante para a própria democracia, Estado de Direito e para o próprio desenvolvimento do país. Ao longo da minha carreira de engenheiro, sempre procurei construir a realidade. Isso porque eu fui fiel ao que dizia o patrono da nossa turma em 1960. E no nosso caso, o patrono foi o A.B. Pierre. O A.B. Pierre, hoje não é conhecido, mas naquela época, 1960, ele era muito conhecido. Era um abade, um frei, não sei se dominicano ou franciscano, francês, que tinha tido um passado muito significativo na luta contra o nazismo na França. E o Abbé Pierre dizia que les ingénieurs sont les hommes qui construisent la réalité. Isto é, os engenheiros são os homens que constroem a realidade. E, na realidade, pessoalmente, acho que eu, na minha profissão de engenheiro, ajudei a fazer isso. Neste momento, inclusive, da vida brasileira, vivemos tempos de reconstruir o nosso Brasil. Democrático, soberano, economicamente desenvolvido, com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Eu tenho esperança que com os nossos filhos e netos seremos capazes de enfrentar com sucesso esse desafio. Essa mensagem é para o nosso curso de engenharia. Esses desafios são desafios para engenheiro reconstruir o país.